Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre João Damasceno. Nossa sexta contemplação é a segunda parte da sexta contemplação, nosso 11º encontro. Então, nós estamos nessa sexta contemplação, o conhecimento. Vamos ver o que Pedro Damasceno nos fala. Mas é preciso compreender o homem admirando como o intelecto é a imagem ilimitada do Deus invisível. Então ele vai falar que o intelecto é uma imagem ilimitada, sem limites, do Deus invisível. É uma realidade, é um dom divino. Né? O intelecto é um dom divino. E também, embora ele esteja no momento limitado pelo corpo, então o intelecto, ele é limitado pelo corpo, o corpo coloca limite a uma capacidade intelectiva de compreensão, de pensamento, como ele pode alcançar os confins de sua forma. Então, a chegar à realidade do conhecimento da plenitude do ser, conforme Deus previu para o mundo. Pois o intelecto é capaz de se transformar em qualquer coisa, de se colorir à imagem da coisa que concebeu. É a capacidade de pensamento, de intuir, de usar essa dimensão do intelecto humano. Mas quando lhe é dado penetrar em Deus, então o mistério divino, Deus que não tem forma nem figura, porque forma e figura são elementos da criatura, não é o elemento do Criador, ele se torna também fora de toda forma ou figura. Ele se identifica à sua imagem divina. Devemos, a seguir, admirar como ele é capaz de guardar toda a ideia, como os últimos pensamentos não modificam os primeiros. Então, questão de memória. E também como os primeiros pensamentos não conseguem alterar os últimos, porque fica gravado na memória. Mas a reflexão contém tudo. Então, o ato de refletir é um ato de fazer a flexão, voltar a essa flexão dessas experiências, dessas realidades, mas a reflexão contém tudo, sem esquecimento, como um tesouro. Quando quer, o intelecto exprime pela língua, pelo ato de falar, não apenas os pensamentos, aquilo que se pensa, os pensamentos recentes, como também aqueles que guarda há muito tempo. Ele traz sempre na memória essa capacidade de lembrar. Também devemos nos admirar como o intelecto não cessa de se expressar em palavras, porque nós, ao pensarmos, nós também podemos expressar isso em palavras. E mesmo assim, jamais o intelecto se vê ilimitado. Nós vamos ver que mesmo que eu possa expressar alguma coisa, a minha capacidade intelectiva muitas vezes vai ser limitada pela capacidade da palavra. Às vezes a palavra não é capaz de exprimir aquilo que o intelecto é capaz de contemplar e admirar. Também devemos nos admirar como o intelecto não cessa de se expressar em palavras e mesmo assim jamais se vê limitado, porque ele continua sempre na sua atividade que está para além da nossa capacidade de expressar o que pensamos. E ainda, considerando o corpo, então aqui nós vemos a realidade da percepção e dos sentidos, considerando o corpo como os olhos, as orelhas, a língua,
recebem do exterior sua utilidade, tendo em vista a vontade da alma que quer conhecer. Um recebe pela luz, outros pelo ar, mas nenhum dos sentidos impede o outro. Eles são livres. Não existe impedimento. Nem pode fazer nada contra a finalidade da alma. A disposição da alma que está sempre aberta às realidades dos impulsos sensíveis que chega à sua capacidade de conhecimento. Devemos, enfim, nos admirar de como o corpo sem alma, a criação, foi por ordem de Deus unido à alma dotada de intelecto. Então, a alma é dotada de intelecto. A vida, alma, ânima, é dotada de um intelecto e de razão, que o Espírito Santo criou. Quando nasceu isso? Quando lhe foi dado o sopro. Deus soprou sobre o homem e ele se tornou um espírito vivente. Como diz São João Damasceno. Isto é aquilo que ignoram aqueles que dizem que esta criação possui a natureza da divindade. Agora aqui vem um dado interessante. As pessoas que dizem que esta criação possui a natureza da divindade ignoram, eles ignoram o que é impossível esta realidade. Como assim? Então vamos ver o argumento de São João Crisóstomo. Para o intelecto humano, não considera ele próprio Deus. Então, se nós acharmos, como diz lá em cima, que essa criação, e afirmar que esta criação possui a natureza da divindade, e achar que com isso ela se torna absoluta, não é verdade. Ela é sempre um ato criador. Por isso, o intelecto não pode em nenhum momento considerar que ele é o próprio Deus pelo fato de ter uma realidade divina, o sopro divino. Porque isso seria arrogância, atribuir para si o que não lhe pertence. Deus lhe impôs o esquecimento e a ignorância, que é um limite da criatura, para que o ser humano não se sinta e nem se perceba como Deus. Então ele vai sempre se reconhecer como criatura, para que ele obtenha a humildade. Ele tem a realidade divina, ele tem o elemento divino, mas ele não é Deus. E não sendo Deus, ele tem os limites do esquecimento, da ignorância. E com essa realidade, esse limite, ele possa então chegar à humildade. E também, a vontade do Criador colocou uma separação nesta mistura natural. Então, como Deus realizou essa questão do ser humano? A alma dotada de razão, a alma portadora de razão, o ser vivente, pensante, diz São João Clímaco, parte para o alto, para o céu, ou para baixo, para o inferno. O ser humano tem a realidade do livre-arbítrio, de tender a sua realidade, sua capacidade pensante, seja para o alto, seja para o mais baixo da terra, para o inferno. E o corpo terrestre retorna à terra, de onde ele foi tirado. Então, há essa realidade que é um ser mortal. Como ser mortal, ele deve ter essa humildade de conhecer o limite da sua realidade, o limite do seu conhecimento, o limite de que ele é um ser que não pode tudo, ele não é Deus. Então, ele também tem esquecimento, tem a ignorância. E mais, pela graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o que estava separado, vamos colocar corpo e alma, foi reunido na sua segunda descida, a fim de que cada um de nós receba,
segundo suas obras. Aqui se fazendo a referência, tem a primeira vinda no Natal, a segunda vinda no fim dos tempos, onde a realidade as pessoas vão receber diante daquilo que foi a realidade vivida e dos valores e dos fundamentos que ela buscou em vida. Que milagre! Quem sente este mistério, por pouco que seja, não se maravilha? Deus ressuscita o homem da terra. Então, Deus é capaz de dar a vida àquele que morreu. Depois de todo o mal que este fez, todo o mal que o ser humano fez nas suas escolhas, usando a sua inteligência para a destruição, para o mal, né? Desprezando os mandamentos, os fundamentos da vida que o ser humano é chamado a seguir para atingir sua realidade mais profunda do fundamento daquilo que ela foi criado. Ele concede a imortalidade. Ele era mortal, ele então, na ressurreição, recebe a imortalidade. Ele não mais é passível de morte, que antes ele tinha, mesmo que ele não tenha guardado o mandamento que o protegia da morte e da corrupção, e que tenha traído sobre si a morte por ser orgulho. Da misericórdia de Deus, vai conferir ao ser humano a ressurreição, a imortalidade. O homem que foi ensinado em sua inteligência pelo movimento angélico, os anjos são aqueles que instruem o ser humano no caminho do bem, fica pasmo de admiração diante dessas coisas e de muitas outras que lhe dizem respeito. Ele considera ainda a beleza do ouro e sua utilidade, questão de valores. Ele se admira de como este ouro nos vem da terra, a fim de que os fracos o prodigalizem compadecidos, e para que os que não querem se compadecer sejam ajudados a dividi-lo contra a sua vontade por meio das tentações, para que sejam salvos. Suportando tudo com boa vontade, uns aos outros serão salvos. Toda essa questão de valores, de tendências, ele faz o exemplo aqui do ouro, que alguns se apegam, outros, na sua necessidade, acabam forçando o outro a dividir aquilo que eles são apegados. Então, a questão da partilha. Mas os que preferem a despossessão, aqueles que não querem possuir, vivem na vida vendo as coisas, admirando as coisas, mas não querem ter posse dessas coisas, porque eles não são escravos, porque quando eu me apego a alguma coisa, eu me torno escravo daquela coisa, e ao me tornar escravo daquela coisa, eu perco a minha liberdade e fico submetido a esta coisa que começa a se tornar o meu senhor, e eu me torno escravo porque eu perdi minha liberdade. Então, diante disso, existem pessoas que não querem possuir, querem manter a sua liberdade diante das coisas, para não serem submetidos a um outro senhor, senão a Deus. Então, nos diz aqui São Pedro da Maria. Então, continuamos. Os que preferem a despossessão de possuir as coisas serão coroados, como os que vivem na virgindade, isto é, no voto de estar totalmente consagrado a Deus, pois seu gesto é um sobrenatural. Na medida em que uma coisa é corruptível e terrestre, este homem não a preferirá ao mandamento de Deus. Quer dizer, Deus está acima de tudo, e ele não está correndo atrás de coisas que morrem, corruptível, terrestre, ele está atrás de coisas celestes. Mas, na medida em que for uma criatura de Deus, ou que sirva para a vida do corpo e para a salvação, ele não a desprezará, mas usará de temperança e de amor. Quer dizer, mas mesmo assim,
Existem aqueles que não querem possuir, existem aqueles que possuem, né, no caso desse parágrafo. Então, ela é criatura de Deus, mas ela serve a vida do corpo para a salvação daquilo que Deus deu, vamos supor, o ouro. Mas ele serve daquilo que Deus deu com temperança e amor, partilhando. Então, essa pessoa também descobriu o valor das coisas. Existem duas possibilidades: aqueles que abandonam tudo e veem Deus como sua única riqueza, e aqueles que usam das coisas terrestres e passageiras, mas são capazes de ser pessoas que não se deixam ser fomentadas pela ganância, mas usam dessas coisas com temperança e, ao mesmo tempo, com amor, compartilha, sabendo compartilhar o que tem. Considerando com simplicidade a beleza das coisas, porque tudo é belo, e considerando impassivelmente sua utilidade, a função pela qual ela foi criada, aquele que recebeu a luz deseja apenas o Criador, como seu único absoluto, aqueles que se aperfeiçoam. Ele discerne todo o sensível, as criaturas do alto e de baixo, ou seja, o céu, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, as tempestades, as chuvas, a neve, a geada, e o modo como a água congela, mesmo com calor, e o trovão, os raios, os ventos, o ar, suas variações, as estações, os anos, os dias, as noites, as horas, os minutos, a terra, o mar, inumeráveis animais, quadrúpedes, as feras, as serpentes, as numerosas espécies de pássaros, as fontes, os rios, a infinita variedade das plantas, das ervas cultivadas e selvagens. Então em tudo ele vê ordem, o estado, a grandeza, a beleza, o ritmo, a conexão, a harmonia, a utilidade, a concórdia, a diversidade, as delícias, a estabilidade, o movimento, as cores, as formas, as espécies, sua perpetuação, seu enfraquecimento, sua permanência. Ele é capaz de contemplar tudo, vendo isto como óleo de clemência, de bondade. Vendo que Deus criou tudo isso, e isso é belo. Que muitas vezes nós estragamos quando interferimos nessas coisas, nesse belo, pela nossa ganância. Então nós desvirtuamos aquilo que é a beleza das coisas. Ele se admira que o Criador, pelo simples fato de haver ordenado, tenha suscitado do nada 4 elementos. Então, o ar, fogo, a terra e a água. E como pela sabedoria de Deus, os seres contrários não se destroem mutuamente, enfim, o modo pelo qual ele fez por nós o mundo inteiro. Tudo por nós, em razão do nós. O mundo criado em razão do ser humano, para que ele possa aprender a admirar tudo isso com equilíbrio. E como tudo isso é pouco perto da descida de Cristo, que é uma grande realidade, uma grande manifestação desse Cristo que desce entre nós, e também diante dos bens que estão por vir, sendo um Gregório teólogo. Nós temos toda essa realidade para admirar, mas nós temos duas admirações. O Cristo que desce, se faz homem, e segundo, naquele momento, os bens eternos que estarão por vir. Tudo isso são as grandiosidades da admiração de Deus. Ele considera, ademais, a bondade e a sabedoria de Deus oculta nas criaturas. Ele é capaz de ver a perspectiva da bondade, da realidade, do plano de Deus em cada criatura. Então, por isso, ele não vai fazer sofrer nenhuma criatura, ele não vai prejudicar nenhuma criatura, ele vai deixar que a vida aconteça, que a vida seja uma realidade. O poder e a providência que se encontram nas artes, como ele próprio disse a Jó. E também a sabedoria que reside nas palavras e nas letras. Então, aprendizado das coisas escritas, E como por meio dessa tinta íntima e sem alma, nos foram revelados
tão grandes mistérios através das Escrituras. Deus escreveu em nossa alma com essa tinta admirável que nos faz conhecer o significado de todas as coisas. Para as Escrituras inspiradas, nos falam de coisas profundamente paradoxais. Quem as conhece acredita que não há nada de mais nem de mal na criação em si, mas que Deus transforma maravilhosamente em bens o que é feito contra a vontade divina. Então, Deus sempre de um mal tira sempre um grande bem. Não porque ele aprove o mal, mas diante do mal, ele continua manifestando e quer mostrar que nós podemos aprender com isso para uma realidade de crescimento maior. Assim é que a queda do diabo não foi vontade de Deus, mas serviu aos que depois foram salvos. Pois Deus permitiu ao diabo tentar os eleitos conforme a força de cada um, a fim de que, como disse Santo Isaac, ele fosse combatido pelos homens semelhantes a anjos e vencido com a ajuda de Deus, não apenas pelos homens, como ainda por numerosas mulheres, por meio de sua paciência e de sua fé. Então, tudo é permitido para o nosso bem, e nós saibamos ter os olhos abertos para perceber o que nós podemos tirar do bem, inclusive da realidade do mal. E de sua fé naquele que os conduziu no combate, e de que eles receberam em sua graça e amor pelo homem as coroas da incorruptibilidade. Essas realidades, a capacidade do homem perceber tudo isso, ser capaz de descobrir o mistério da bondade de Deus, mesmo diante daquilo que o ser humano criou como mal. Pois ele venceu e vence sempre a serpente imprudente que destrói o homem. Então, esse belíssimo texto dá realidade à nossa capacidade de ser humano, de perceber as coisas, de lidar com as coisas, de admirar com as coisas e de perceber que não existe nenhum mal que nós possamos, ao olhá-lo, mal provocado pela realidade do ser humano, nós possamos descobrir ali uma realidade positiva para nos dar forças para continuarmos a vencer, a estarmos no Cristo. Porque Deus vence sempre, e essa é o norteamento que nós devemos ter na nossa fé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.